Chegamos à nossa lição de número 17, capítulo 17 da Confissão de Fé de Westminster, na nossa classe Fundamentos da Fé Reformada, e o assunto de hoje dessa lição é a perseverança dos santos. E então eu convido você a tratar desse assunto importante para que haja compreensão do assunto, dessa doutrina de que os crentes em Cristo Jesus, pela graça de Deus, irão perseverar firmes até o final. E essa é a nossa esperança. Nós já ultrapassamos aqui 16 lições, tratamos sobre as Sagradas Escrituras, sobre Deus e a Santíssima Trindade, sobre os eternos decretos de Deus, sobre a criação, sobre a providência de Deus em manter a sua criação. Vimos sobre a queda do homem, o pecado e o seu castigo. Falamos e apresentamos sobre o pacto de Deus com o homem. Vimos sobre Cristo, o mediador desse pacto, dessa aliança. Procuramos entender o que é o livre-arbítrio, essa capacidade que Deus, quando criou o ser humano, colocou nele, para que ele pudesse escolher livremente e espontaneamente a Deus ou não. Vimos sobre a vocação eficaz, que é Deus quem chama eficazmente a salvação, aquele a quem Ele quis. Vimos sobre a justificação daquele que é chamado eficazmente. Vimos que ele é adotado como filho. Vimos o processo de santificação que se inicia na vida dessa pessoa. Vimos sobre a fé salvadora, sobre o arrependimento para a vida. E último domingo nós vimos sobre as boas obras. Hoje trataremos da perseverança dos santos. E eu gostaria então de colocar para vocês que essa lição de número 17, do capítulo 17 da Confissão de Fé, nós temos por objetivo com vocês fazê-los entender melhor a perseverança dos santos e o seu significado, o que é isso. Tratar também sobre a perseverança dos santos e a sua natureza. E, por fim, a perseverança dos santos e o pecado. Como é que se dá isso? Como é que um crente pode perseverar até o fim e lidar com o pecado que acontece na sua vida? Então, queremos entender esses três objetivos: o significado, a natureza e o pecado diante da doutrina da perseverança dos santos. Feche essa porta aí, por favor, para o barulho não chegar aqui dentro. Eu gostaria de colocar o texto de João capítulo 10, versos 28 e 29 como nosso guia e nossa base nessa lição de hoje. O texto do Evangelho de João, capítulo 10, verso 28 e verso 29, diz o seguinte: Jesus falando aos seus ouvintes: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele está falando das suas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão ou se perderão, e ninguém pode arrebatá-las ou tirá-las da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu, as ovelhas, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, ninguém pode arrancar, ninguém pode tirar. Então, essas afirmações de Jesus acerca das suas ovelhas mostram o propósito de Deus, da segurança que nós temos de estarmos na mão de Deus. Cristo nos deu a vida eterna. Ele afirmou que jamais pereceremos e que ninguém pode nos tirar da mão dele. Por quê? Porque o Pai que me deu é maior do que tudo e da mão do meu Pai ninguém pode tirar. É baseado nesse texto que eu gostaria então
de tratar desse assunto, dessa doutrina com vocês, que é muito importante na vida do salvo, na vida de um crente. À guisa de introdução, nós trazemos assim esse texto aqui, dizendo que uma vez salvos, você já ouviu essa expressão, salvos para sempre, né? Em poucas palavras, é isto que a doutrina da perseverança dos santos apresenta. Que uma vez que uma pessoa foi salva, ou redimida, ou resgatada, isso é uma garantia eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas alguém pode dizer assim, se é assim, podemos pecar à vontade, né? E a gente responde com a palavra do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 15, verso 22, porque diante dessa doutrina da perseverança dos santos, os seus interlocutores lá em Romanos tiveram a mesma ideia. Peraí, se uma pessoa é salva, e isso é um ato eterno de Deus, então essa pessoa pode pecar, e que não vai perder a salvação. Paulo responde da seguinte forma, ele diz, de modo nenhum. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, na cabeça de Paulo, uma pessoa que foi de fato regenerada, redimida, alcançada pela graça de Deus, ela nunca vai pensar nessa possibilidade de que, porque a minha salvação está garantida pela obra de Cristo, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, em hipótese alguma. Se em algum momento alguém pensou isso, ele não entendeu a graça, ele manifesta um comportamento de uma pessoa que não foi redimida e salva. Em vez de levar o crente ao relaxamento, essa doutrina da perseverança dos santos desafia a fidelidade, a consagração e ao desenvolvimento de sua salvação com temor e tremor, segundo Paulo aos Filipenses. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, na certeza de que é Deus quem opera em vós o querer e o realizar. Então, uma pessoa de fato que foi alcançada por essa graça salvadora, ela vai desejar viver a sua vida diante de Deus com fidelidade, porque o que habita nela é a divina semente. Ela vai desejar viver a sua vida em consagração a Deus, e ela vai desejar desenvolver a sua salvação, a sua santificação, né? O trabalho do Espírito Santo no coração dela. A confissão de fé, ou o catecismo maior, na pergunta 79, sobre o que é a perseverança dos santos, responde da seguinte forma, abre aspas, os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles, e do Espírito e da semente de Deus habitando neles, jamais poderão total ou finalmente cair do estado da graça, ou do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. Então, a confissão, o catecismo maior, que elabora, ou que melhor explica, que digere a confissão de fé, afirma exatamente isso, que os crentes em Cristo jamais cairão do seu estado de graça, total ou finalmente. Eles não fazem isso, porque eles serão conservados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a sua salvação ou para a sua glorificação futura, não é? Mas vamos lá, vamos caminhar um pouquinho aqui com vocês. A perseverança dos santos é uma doutrina que inspira segurança e que alenta o cristão em meio às incertezas e adversidades deste mundo. É maravilhoso poder dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É essa mesma convicção
que o pastor Joselito colocou aqui, do dilema do rei Davi, de colocar diante de Deus o seu sofrimento, de abrir diante de Deus o que ele estava sentindo. Mas ao final, a convicção de Davi: eu sei que o Senhor vai levar tudo isso a bom termo, eu confio no Senhor. Essa é a minha segurança e a minha esperança. É isso que a doutrina da perseverança dos santos provoca no coração do crente: segurança, alento, de que em meio às dificuldades, a gente vai permanecer até o final, porque, como diz Paulo aqui na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida, o meu tesouro, a minha salvação, até o dia de Cristo, até o dia final. Baseado nisso, vamos analisar o que a Bíblia ensina sobre essa doutrina da perseverança dos santos. Em primeiro lugar, vamos tratar ou procurar entender a perseverança dos santos e o seu significado. O que é que isso significa de fato e de verdade, pastor? Em primeiro lugar, a doutrina da perseverança dos santos diz respeito àqueles que foram eficazmente chamados à santificação. Eles são chamados à salvação e eles são colocados no caminho da santificação. Então, a perseverança dos santos aponta para isso, diz respeito a essas pessoas que foram chamadas ou atraídas eficazmente pelo Espírito Santo, e santificadas. Vejam comigo o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6, por exemplo, que aponta para isso que nós estamos afirmando aqui. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Diz assim o texto: Estou certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a convicção de Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos. E ele afirma isso, Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa completude da obra salvadora de Cristo diz respeito à santificação, diz respeito à perseverança daqueles que foram salvos e chamados em Cristo Jesus. Então, nós já vimos com vocês aqui que a salvação é um pacote que tem passado, presente e futuro. Nós já vimos aqui com vocês que o passado é quando nós fomos justificados pela obra de Cristo, justificados da culpa do nosso pecado. A partir de então, nós estamos sendo santificados, ou seja, estamos sendo salvos ou libertos, do poder do pecado sobre nós. Dia a dia o pecado vai perdendo força e nós vamos nos fortificando espiritualmente, amadurecendo espiritualmente, sendo talhados pelo Espírito Santo à imagem de Cristo Jesus. Está sendo esculpido em mim e você essa imagem. Isso aqui é esse processo de santificação que todo aquele que for justificado vai viver. E esse processo de santificação vai durar até o final, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é a perseverança dos santos, que depende dessa ação de Deus, da ação do Espírito Santo, que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que me levou ao arrependimento e à fé sincera em Cristo Jesus, que habita o meu coração a partir de então, me regenera, me justifica, habita o meu coração e me ajuda na caminhada desse processo de santificação até o dia de Cristo Jesus. Então, a doutrina da perseverança dos santos me dá segurança e é um alento, por saber que aquele que começou essa obra em mim é suficiente e capaz de completá-la até o dia de Cristo. Então, como bem colocado aqui, não depende da força do homem, mas depende dele colocar a sua esperança em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e 24, também trata desse assunto. Diz lá o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23 e 24, o seguinte:
o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Porque Deus é fiel e que lhe chamou a salvação, ele vai lhe preservar até o dia de Cristo Jesus. É isso que o texto está dizendo, e é disso que trata a doutrina da perseverança dos santos. E é esse o seu significado: diz respeito àqueles que foram eficazmente chamados e santificados. Também indica a impossibilidade do salvo cair do estado da graça, ou de cair da sua salvação, ou de perder a sua salvação, porque ela depende da obra de Deus. Foi Deus Pai quem escolheu a quem Ele quer salvar. Foi Deus Filho que veio para pagar o preço da culpa daqueles a quem Deus escolheu. E é Deus, o Espírito Santo, que leva os escolhidos a arrependimento, chamando-os eficazmente à fé, regenerando, justificando e habitando o coração dele para levá-los à santificação até o dia de Cristo Jesus. Então, é uma obra que nasceu no coração de Deus, e Deus é o autor dessa obra. Ele é o agente ativo dessa obra. Ele resolveu salvar, Ele enviou o seu Filho, Ele faz com que o Espírito Santo aplique a obra de Cristo no coração do crente. É uma obra de Deus, e nós somos os sujeitos passivos dessa obra. Somos alvos desse favor de Deus, dessa graça salvadora, que nenhum de nós merece. Mas não sei por que cargas d'água Deus me amou e lhe amou a ponto de fazer isso por mim e por você. E Ele me garante que aquele que começou essa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso me traz alento e me traz segurança na caminhada, para enfrentar os sofrimentos da vida, para enfrentar as dificuldades e as provações e às vezes até os tropeços. Me faz levantar, pedir a Deus que tenha misericórdia de mim, que me arrependa os pecados, que me perdoe os pecados e que me faça perseverar firme, que endireite os caminhos tortos da minha vida e que haja na minha vida me levando à santificação. Então, a perseverança dos santos diz respeito àqueles que foram eficazmente chamados e santificados e indica a impossibilidade do salvo cair do estado da graça. O texto que nós lemos aqui de João capítulo 10, versículos 28 e 29, só corroborando esse texto, lendo novamente para ficar gravado em nossa consciência, palavras de Jesus, Evangelho de João capítulo 10, verso 28, eu lhes dou a vida eterna, sou eu quem lhes dá a vida eterna, jamais perecerão, jamais se perderão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, diz respeito ou indica a impossibilidade do salvo cair do estado de graça. Jamais perecerão, sou eu que lhes dou a vida eterna, e ninguém pode desfazer isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9, é um texto também que trata dessa questão da garantia e da segurança da salvação em Cristo Jesus. Diz lá o texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versos 3 em diante. Ele diz assim: o apóstolo Pedro está agradecendo a Deus pela salvação e pela bendita esperança. Ele diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída. Está falando da nossa salvação, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, diz Pedro. Vocês que são guardados pelo poder de Deus, é o poder de Deus quem guarda vocês até aquele dia.
E guarda vocês, continua ele, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultem. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da vossa alma. Está falando aí da glorificação, daquele momento final que nós seremos salvos de forma definitiva da presença do pecado na nossa vida. Fomos salvos da culpa, estamos sendo salvos do poder, seremos salvos da presença do pecado de forma definitiva em nossa vida. E Pedro aponta para isso. É o poder de Deus que guarda vocês para esse dia. É o poder de Deus que salvou vocês, que transformou vocês, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que trouxe vocês a redenção e que vai guardar vocês até aquele dia. É isso que diz o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 9, nos dando a garantia de que é impossível a um crente regenerado cair desse estado de graça ou perder a sua salvação. Porque não depende dele, depende da obra de Cristo Jesus. Joia, ok. Deixa eu pedir a algum diácono aqui para pegar uma água para mim, que eu estou com a garganta pifando. Em segundo lugar, eu queria ver com vocês a perseverança dos santos e a sua natureza. Vimos o seu significado, que aponta para os chamados e santificados, que mostra a impossibilidade de um crente regenerado cair do estado de graça, porque é o poder de Deus quem começou a obra e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E agora nós veremos a perseverança dos santos e a sua natureza. Primeiramente, a gente vai ver que é garantida pela imutabilidade do decreto da eleição. O que garante que uma pessoa que foi salva vai perseverar até o fim? O que garante que uma pessoa é salva e é salva para sempre? Obrigado, meu amado. O que garante é a imutabilidade do decreto da eleição. É Deus quem escolheu salvar, quem decidiu salvar. É Deus que, no beneplácito de sua bondade e sabedoria, né, escolheu um e não outro. Esse decreto da eleição, que é imutável, é quem nos garante, né, a salvação. O texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 3, o profeta Jeremias, nos fala sobre isso. O profeta Jeremias, no capítulo 31, ele diz o seguinte, no verso 3: Deus falando ao seu povo Israel, por boca do profeta Jeremias, dizendo: de longe o Senhor lhe apareceu, dizendo: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Então, o amor de Deus, que é eterno, fez com que Deus amasse aqueles a quem Ele escolheu, separou. Por isso, com bondade, eu te atraí a mim. O Antigo Testamento aponta para essa questão da eleição, do decreto da eleição de Deus, quando de entre todos os povos do mundo, Deus escolhe um povo para si. Quando Deus, diante de todos os povos do mundo, chama Abraão e faz de Abraão o seu povo. Isso aponta para o fato de que, diante de um mundo perdido, merecedor de juízo, Deus resolveu dar a vida do seu filho para salvar quem Ele quer. E aqui, o amor eterno de Deus é quem faz com que Ele resgate e salve o homem. Então, é essa imutabilidade do amor eterno de Deus, que não sofre sombra de variação ou mudança, que nos garante que
seremos salvos, aquele que começou a boa obra há de completá-la. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, também trata do assunto. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, no capítulo 2 da segunda carta, no verso 19, ele diz: o firme fundamento de Deus permanece. E qual é o firme fundamento de Deus que permanece? Ele diz: tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, quando você é de Deus, os olhos de Deus não saem de você. Ele vai assistir a sua vida, Ele vai acompanhar. Ele colocou em você o seu espírito, para que leve ao fim, a cabo, aquilo que Ele iniciou. Então, diz Paulo a Timóteo, é o firme fundamento de Deus que nos traz a garantia e a certeza de que nós chegaremos até o final. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então vejam, na colocação de Paulo, não tem como cabimento ou abertura alguém pensar que a perseverança dos santos me aponta para o fato de que uma vez que uma pessoa é salva, isso não pode ser desfeito, ela é salva para sempre. Se for assim, então deixe-me viver no pecado, porque aí a minha salvação está garantida. Paulo vai dizer: meu filho, você não entendeu não, foi? O Senhor conhece os que lhe pertencem, e afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, o fato de que a gente entendeu que, mesmo eu não merecendo, Deus me amou a ponto de me atrair à sua graça, enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim, e me concede a salvação, isso gera em mim gratidão, o desejo de poder viver para agradá-lo, e não para viver no pecado. Hebreus capítulo 6, verso 17 a 20, também trata desse assunto. Vejam o que diz o capítulo 6 da carta aos Hebreus, no verso 17 ao verso 20. Diz: por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, para a presença de Deus, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Verso 19: temos esta esperança por âncora da nossa alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, observem as expressões aqui no texto. É impossível que Deus minta. Temos essa esperança da imutabilidade de Deus em seus propósitos de salvar. E isso nos serve como garantia, como alento, como segurança para caminhar a caminhada cristã. Então, a perseverança dos santos, na sua natureza, ela é garantida pela imutabilidade do decreto de Deus. É Deus quem resolveu, é Deus quem agiu, então está garantido, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que Ele faz, Ele cumpre. O que Ele fala, Ele cumpre. Se Ele começou algo, Ele é competente para terminar e levar até o fim. Então, se é Deus quem resolveu salvar, se é Cristo quem morreu na cruz para pagar o preço da nossa salvação, se é o Espírito Santo que aplica isso no nosso coração e que habita o nosso coração para levar a cabo essa obra, Ele é suficiente e capaz. Se alguém pensar que uma pessoa que foi salva por Cristo Jesus pode perder a salvação por qualquer motivo, essa pessoa está afirmando indiretamente que aquele que começou a obra não é competente para terminá-la. E está dizendo a Deus que Deus não é competente para terminar algo que Ele começou. E a Bíblia diz, de forma nenhuma, a minha garantia que eu serei salvo, que eu estou salvo e que levará isso até o final, é o poder de Deus em mim, é a obra de Cristo em mim. É o Espírito Santo que começou essa obra e há de terminá-la até o dia de Cristo. Então, essa é a minha garantia. É isso que me faz perseverar firme até o fim.
Mas mais, vamos andar mais um pouquinho aqui. A perseverança dos santos e a sua natureza, ela é desenvolvida no salvo mediante a ação da Trindade, como eu tenho batido para vocês aqui. É o livre e imutável amor de Deus Pai agindo em favor do ser humano. Veja, João capítulo 3, verso 16, texto tão conhecido, né? Porque Deus amou o ser humano de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é essa ação de Deus. Deus o Pai é quem amou e quem resolveu intervir e salvar. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo, aqui numa oração doxológica, de exaltação ao nome de Deus, ele fala sobre essas verdades maravilhosas da graça de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim, deixa eu ver o verso 3 aqui, ele diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então, Paulo está trazendo aqui a memória dos irmãos lá em Éfeso, essas verdades maravilhosas. Bendiga o nome de Deus, porque ele nos escolheu nos tempos eternos, antes da fundação do mundo, no seu Kairós, antes que houvesse mundo, Deus, nos seus planos eternos, nos escolheu. E em amor, ele predestinou ou providenciou o caminho pelo qual a gente fosse alcançado por sua graça. Essa é a nossa viva esperança que Paulo está trazendo aqui em mente. Segundo a Tessalonicenses, ele volta a tratar desse mesmo assunto. Que essa salvação, que essa perseverança, ela é garantida pela Trindade, pela ação da Trindade, pelo livre e imutável amor de Deus Pai, em primeiro lugar. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, versos 3 a 5, diz assim, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então, mais uma vez aqui, o apóstolo Paulo reitera que o livre e imutável amor de Deus Pai é quem nos garante o desenvolvimento da nossa salvação, da nossa santificação, da perseverança dos crentes aqui em Cristo Jesus. Também, deixa eu passar aqui um pouco. A eficácia do mérito e a intercessão de Jesus Cristo. O amor de Deus o Pai, o seu projeto e decreto eterno, desenvolve em nós a perseverança dos santos, mas também a eficácia do mérito de Cristo na cruz e a sua intercessão pelos crentes, pelos santos, pelos salvos. Vejam o que diz Romanos capítulo 8, verso 35 a 39. É um texto conhecido nosso, que fala exatamente do mérito da obra de Cristo e da ação de Cristo nos garantindo a salvação. Romanos, capítulo 8, versos 35 a 39, diz assim a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição?
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí vem a convicção de Paulo, por causa da obra de Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo é que a obra de Cristo, os méritos de Cristo, ou são a nossa garantia de que nós perseveraremos até o final, que nada ou ninguém, poderes ou coisa alguma poderá desfazer o que a obra de Cristo conquistou naquela cruz. Essa é a nossa segurança, é o nosso alento, é a nossa garantia. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O escritor de Hebreus, no capítulo 7 da sua epístola, da sua carta, escrevendo aos crentes judeus, ele diz o seguinte no verso 25, capítulo 7 de Hebreus, verso 25, nos diz assim: por isso também, falando de Cristo, da obra de Cristo, pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Não somente a obra de Cristo, mas ele é o nosso paráclito, é o nosso advogado junto ao Pai, mediante as acusações do inimigo. Ele intercede por nós diante de Deus. Então, ele pode nos salvar. Capítulo 9 de Hebreus, passe uma página aí, verso 12 ao verso 15. O texto volta a tratar disso, capítulo 9, verso 12 a 15, diz o seguinte: e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no santuário uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Então, ele está falando aqui do valor da obra de Cristo. Se na antiga aliança, quando os judeus pecavam, eles se chegavam diante de Deus com um sacrifício de um animal, e Deus os perdoava por isso, porque aquilo simbolizava algo maior que aconteceria. Imagina algo maior que aconteceu. Que o Filho de Deus veio, o Cordeiro de Deus foi entregue naquela cruz de forma definitiva e não precisa mais de nenhum sacrifício. É Ele quem garante a nossa salvação e a obra dele que nos perdoa completamente dos nossos pecados. Nisso está baseado a natureza da perseverança dos santos, na obra de Cristo Jesus. E no capítulo 10, aí de Hebreus mesmo, no verso 10 e no verso 14, o texto nos diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ou seja, ele se entregou uma vez por todas, e isso é a nossa garantia, o mérito do seu sacrifício. Verso 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, todos aqueles que foram justificados, regenerados pela obra de Cristo, que estão sendo santificados, essa obra é garantida e é eterna por causa de Cristo Jesus. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo
santificados. É isso que diz o texto. Então, é na imutabilidade, no livre amor do Pai, que está baseada ou garantida a nossa salvação, e por causa disso nós vamos perseverar até o fim. É por causa dos méritos e da intercessão de Cristo, como nós acabamos de ver, que é a nossa garantia e que vamos perseverar até o fim. E é também a permanência do Espírito Santo em nós, que é a divina semente de Deus em nós. Veja, é exatamente por isso que Deus fez com que o seu Espírito habitasse o coração do regenerado, do santo, do salvo, do crente. Nós temos habitando em nós o Espírito Santo de Deus. E essa é a nossa garantia de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nós temos que aprender a depender dele, a desenvolver esse relacionamento de piedade com Deus que habita em nós, na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo de Deus. Vejam o que diz o Evangelho de João, capítulo 14. Quando Jesus está tendo aquele diálogo com os seus discípulos, dizendo a eles que ele precisava ir, ele precisava se entregar para morrer numa cruz e voltar para o Pai. E ele trata aqui que não deixariam eles sozinhos ou órfãos, né? Ele daria o Consolador. Verso 14 e verso 17 de João capítulo 14, João 14, versos 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Né? E aqui o Senhor fala dessa ação do Espírito Santo na antiga dispensação e na nova dispensação. Né? A gente, quando lê ou procura entender a história da redenção, a gente vê que Deus agiu como protagonista em tempos diferentes nas três pessoas da divindade. Desde a criação e durante todo o Antigo Testamento, o protagonista que lidava com o povo era Deus Pai. Aparece na sarça, fala com os profetas, é Deus Pai se apresentando em todo o Antigo Testamento. Depois, cessa esse protagonismo de Deus Pai. Deus passa 40 anos de silêncio, naquele período intertestamentário, desde o profeta Malaquias até o surgimento do Messias. E aí, inicia-se o protagonismo de Deus Filho, quando Jesus encarna, assume forma humana. E como os apóstolos dizem, Ele é o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele habitou entre nós, nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. É Deus Filho que encarnou e assumiu forma humana e que lidou com a sua igreja, com o seu povo diretamente. E agora Ele está dizendo que convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Vocês não ficarão órfãos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador. Vocês receberão o Consolador, Ele estará com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não o vê, não o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita entre vocês, ou com vocês, e Ele estará em vocês. Estará futuro. O Espírito Santo agia em todo o Antigo Testamento, mas não habitava o coração da igreja, do povo de Deus de Israel. Vinha sobre os profetas, sobre os reis, lhe dando autoridade mas ele atuava no meio do povo, e agora a promessa de Cristo é que ele vai habitar dentro de vocês. Vocês o conhecem porque ele, diz lá o texto, vocês o conhecem porque ele habita com vocês, ele age no meio de vocês, e ele estará em vocês. E essa é a nossa garantia. O Espírito Santo sela o coração de um salvo, de um eleito. É por isso que Paulo diz: estou certo de que aquele que começou essa boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Quem começou a boa obra no coração de um homem, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Quem levou essa pessoa ao arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Quem apontou a cruz para essa pessoa, para que ele amasse o que Cristo fez, é o Espírito Santo de Deus.
É o Espírito Santo de Deus que o regenera. É o Espírito Santo de Deus que aplica a obra de justificação de Cristo Jesus na vida de um crente. É o Espírito Santo de Deus que habita o coração do crente e que leva ele à santificação. Essa é a minha garantia, a ação da Trindade na minha vida. O Pai decretou e resolveu salvar nos tempos eternos. O Filho assumiu a culpa do nosso pecado naquela cruz e pagou a nossa culpa. E Ele intercede por nós, e o Espírito Santo garante, Ele é o selo, Ele é a habitação de Deus na minha vida. É a semente de Deus no meu coração. É por isso que a carta vai chegar num destino. É por isso que a gente não vai se perder no caminho. Porque aquele que começou essa obra é suficiente para completá-la. E essa é a nossa garantia. Isso não traz relaxamento à vida de um cristão, isso traz desejo de agradar a Deus, de servir esse Deus. Porque Ele me amou a ponto de... A primeira carta de João, capítulo 3, verso 9, nos diz o seguinte acerca dessa ação do Espírito Santo. 1 João, capítulo 3, versículo 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina, o Espírito Santo. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não tem espaço dentro do coração de um crente, do qual habita o Espírito Santo, para dividir com o pecado, ou com a vida pecaminosa, com a conduta pecaminosa. Por isso que ele está dizendo isso. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Ele incorre em pecado. O pecado é um acidente em sua vida, mas ele não vive na prática do pecado, porque ele não pode viver na prática do pecado, porque o Espírito Santo, a divina semente, habita o coração dele, habita nele. Então, é essa permanência do Espírito Santo, que é a semente de Deus no coração da gente, que não permite que a gente viva vendido ao pecado. Ele vai incomodar se você cometer pecado, ele vai lhe entristecer, ele vai lhe levar a arrependimento, para que você abandone o pecado e para que você viva uma vida de santificação. Essa é a obra do Espírito Santo. O Pai age no decreto, o Filho no mérito do seu sacrifício, na sua intercessão, e o Espírito Santo habitando no nosso coração, a divina semente. Não dá para a gente viver no pecado, e isso vai fazer com que a gente persevere até o fim. A perseverança dos santos ainda, ela é coerente com a natureza do pacto da graça, né? Deus fez uma aliança eterna com o homem. Consequentemente, a perseverança dos santos, ela é coerente com isso, essa doutrina. Veja o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 32 da sua profecia. Ele vai dizer o seguinte, Jeremias 32, versos 38 a 41. Diz assim: Deus falando ao seu povo Israel, que estava vivendo longe de Deus, ele faz aqui, dá umas palavras de condenação e depois uma palavra de esperança. Ele diz: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um coração e eu lhe darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Deus se compromete, né, com o seu pacto, com sua aliança eterna com esse povo. É Deus quem vai colocar um coração novo, é Deus quem vai colocar um espírito novo, é Deus quem vai abençoar esse povo. Hebreus capítulo 8, versos de 8 a 12, também reafirma essa mesma verdade da doutrina da aliança e da perseverança dos santos. Hebreus capítulo 8, diz assim o texto, no verso 10 ao verso 12:
Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. É a promessa de Deus aqui, né? E a perseverança, então, a permanência dos santos até o final, é coerente com esse pacto da graça. Mas, por fim, como é, então, pastor, que a gente vai lidar com a doutrina da perseverança dos santos e o fato de que crentes pecam? Como é que a gente lida com isso? E aí, sim, a gente precisa entender uma coisa que é importante. A perseverança dos santos, essa doutrina, não isenta o salvo das tentações. 2 Samuel capítulo 12, versos 9 e 13, fala um pouco sobre isso, sobre que os crentes, apesar de salvos e garantidos na sua salvação, lidam com as tentações e lidam com essa natureza pecaminosa que grita dentro deles. Isso não foi eliminado, só vai ser eliminado na glorificação. Mas como é que a gente, então, lida com isso? O capítulo 12 da segunda carta de Samuel, o segundo livro de Samuel, deixe-me pegar aqui, 2 Samuel, capítulo 12, versos 9, diz assim, por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos seus olhos, aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, Deus falando a Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O profeta Natã, enviado por Deus, vai a Davi mostrar a ele o pecado dele, que ele estava endurecido. E o profeta Natã diz isso a Davi, por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele. E depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, né, agora, pois a espada jamais sairá da tua casa. E veja o versículo 13 também. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Então, o mesmo Davi que tem consciência de que cometeu pecado diante da palavra de Deus que o acusou, também lida com o perdão de Deus. Mateus capítulo 26 também trata dessa questão, de que os crentes enfrentam, infelizmente, essa natureza pecaminosa e têm que lidar com ela. Essa é uma realidade. Sou salvo e fui salvo, isso não pode ser mexido em nada, destruirá isso, mas ao mesmo tempo eu lido com essa natureza pecaminosa que grita em mim. Mateus capítulo 26, verso 70, diz assim, mas ele negou, isso em relação a Pedro, né? Pedro, o apóstolo, amava Jesus. Veja o que aconteceu quando ele nega ao Senhor. Mas ele negou diante de todos e disse, não sei o que você está dizendo, quando questionado por aquela servente que diz, você também é galileu, você é seguidor de Jesus. Ele disse, não sou seguidor de Jesus, não sei o que você está falando. Veja o verso 72, e ele negou outra vez, com juramento, dizendo, não conheço esse homem. E veja o verso 74, então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então, por 3 vezes, Pedro nega ao Senhor. Então, tanto Davi quanto Pedro, homens de Deus, tiveram que lidar com essa natureza pecaminosa, né, que muitas vezes leva a gente a pecar contra Deus. Então, isso é um fato, não se pode negar que um crente, mesmo que regenerado, redimido, tendo o Espírito Santo habitando no seu coração, ele lida com essa natureza
caída. Mas o que acontece quando a gente comete pecados e incorre em falta, nós os salvos ou os crentes? O que acontece quando os salvos cedem às tentações? Várias coisas ruins acontecem. Primeiro, nós incorremos no desagrado de Deus. Deus não se agrada da nossa vida. O texto de 2 Samuel, capítulo 11, verso 27, né, fala sobre isso. 2 Samuel 11, 27. Diz assim: passado o luto, ainda falando de Davi, quando se envolveu com a mulher casada, Batseba, esposa de um comandante seu, Urias, que estava em guerra, e Davi se encantou com a mulher de Urias e usou da sua influência como rei para seduzi-la, e se envolveu com ela, e ela engravidou. E Davi quis esconder o seu pecado e mandou chamar o homem da guerra para sua casa, para ele estar com a sua mulher e não desconfiar da gravidez. Isso não deu certo. O homem, segundo o próprio Davi, era mais digno do que ele, porque não achou justo estar vivendo momentos de prazer com a sua esposa quando os seus comandados estavam em guerra, enfrentando os inimigos. E ele disse: eu não vou para minha casa, Davi. E quando Davi viu que isso não ia dar certo, Davi fez um documento para o general maior. Mandou Urias levar esse documento, e no documento ele pedia ao general que colocasse Urias num fronte de batalha, como um soldado raso, arriscando-se a morrer, quando ele era um capitão, um general, um pensador da guerra, estrategista. E de fato ele morreu. Morreu à espada dos amonitas, e Deus responsabilizou Davi por isso. O que é que Davi fez depois? O homem morreu, a mulher está viúva, eu tomei ela por esposa. Está grávida, é um filho meu. Eu quis assumir isso. Diz o texto aqui, em 2 Samuel, capítulo 11, verso 27. Passado o luto de Batseba, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos de Deus. Então, quando nós incorremos em pecado, a gente desagrada a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículos 5 a 9, ele fala que o nosso pecado, quando nós cedemos ao pecado, isso afronta e desagrada a Deus. Diz o versículo 5: tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado, como então seremos salvos? Todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti. Por que esconde de nós o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades? Isso não é uma pergunta, é uma afirmação, não é? E o verso 8 diz: mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo, né? Então é o clamor dele, e no meio desse clamor, dessa oração, ele reconhece que o povo tem pecado contra Deus, e que Deus tem pesado a mão sobre o seu povo, escondido o rosto do seu povo, e isso consome o vigor da vida deles. Então, todo pecado que nós venhamos a cometer vai desagradar a Deus, vai incorrer no desagrado de Deus, e isso é ruim para a gente. Também entristece o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, verso 30, né? E nos diz que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito de Deus habita em vocês não podem conviver com o Espírito Santo e com o pecado, e quando vocês pecam, vocês entristecem o Espírito Santo de Deus.
que está em vocês e que selou vocês para o dia da redenção. Então o pecado desagrada a Deus e entristece o seu espírito. E nós somos privados das graças e do conforto de Deus quando nós pecamos. Davi, quando reconheceu o seu pecado que ele havia cometido contra Batseba e contra Urias, e contra a nação de Israel, consequentemente, porque ele era rei, e Deus evidentemente não vai abençoar o povo quando a gente vive em pecado. Veja como Davi compõe o Salmo 51, que é o seu salmo de arrependimento, e ele vem diante da nação afirmar algumas coisas. Veja o que diz o Salmo 51, verso 8, por exemplo, a afirmação de Davi no seu arrependimento. Ele diz o seguinte, verso 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Versículo 12, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então Davi perdeu o conforto e a graça de Deus enquanto estava vivendo ali em pecado. Nós também, além de ser privados da graça de Deus e do conforto de Deus, nós experimentamos sofrimento quando estamos em pecado. Salmo 32, Salmo de Davi, ainda sobre o pecado dele, um salmo didático, que ele tirou lições para a sua vida. Veja o que ele diz no verso 3, verso 4, por exemplo, desse salmo. Ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão, no calor do verão. Então, eu perdi a alegria, eu perdi o vigor, né? É como se os meus ossos envelheceram, eu gemia na alma. Então, o pecado na vida de um crente gera sofrimento de alma, né? E como nós lemos o capítulo 51 do Salmo, verso 8, que Davi fala: restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. Então, a gente experimenta sofrimento quando cede ao pecado. O pecado não pode desfazer a minha salvação. O diabo sabe disso, mas ele pode estragar a minha vida, o meu prazer, o meu conforto. Então, é isso que a gente fala. Se uma pessoa verdadeiramente foi regenerada, se ela é um salvo em Cristo Jesus, nada pode desfazer isso. Ah, pastor, e se ela pecar? Ela vai incorrer no desagrado de Deus, ela vai entristecer o Espírito Santo de Deus, ela vai ser privada da graça e do conforto de Deus, ela vai experimentar sofrimento, mas ela não perde salvação. Davi não perdeu salvação porque cometeu aqueles pecados horríveis. Pedro não perdeu a sua salvação porque negou a Cristo. Mas o resultado disso é sofrimento para a vida de um crente. Eu sempre afirmo, o diabo não pode mexer na sua salvação, se você de fato é um salvo. Mas ele pode estragar a sua vida, lhe causar sofrimento, se você ceder às tentações e se você pecar contra Deus. E também prejudicam e escandalizam a vida de outras pessoas e o Evangelho e o nome de Deus. 2 Samuel capítulo 12, verso 14, a gente já está encerrando, gente, aguenta um pouquinho. 2 Samuel capítulo 12, verso 14, veja o que diz o texto. Mas porque com isto você deu motivos a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. E a gravidez da Batseba, Deus disse a ele que: eu perdoo o teu pecado, Davi, mas o filho que nasceu desse relacionamento vai morrer. E Davi clamou a Deus, e Davi passou um mês de jejum, pedindo a Deus, o menino adoeceu, e o menino morreu. Mas Deus é tão misericordioso,
que mais tarde, desse relacionamento com Batseba, nasce um outro filho para Davi, né? Salomão, que veio a assumir o trono e ser o rei Salomão, porque Deus mostra que Ele pune o pecado, mas também que Ele é um Deus de misericórdia e graça, né? Que não é bom que a gente peque, porque a gente vai trazer sofrimento para a gente mesmo, para outros, escândalo para o nome de Deus, mas esse Deus é misericordioso e nos levanta, né? Então, todos esses textos nos mostram isso. E, por fim, atraem sobre nós juízos temporários de Deus, né? Como o caso nós vimos aqui de que o filho vai morrer. E Davi sofreu por causa disso. Como o Salmo 89, verso 30, que fala sobre isso. O pecado traz juízos de Deus. Deus pesa a mão sobre aqueles que o amam, para levá-los ao arrependimento e aprender lições para não mais ceder ao pecado. O capítulo 89 do Salmo, verso 30 até o verso 33, nos diz assim: se os filhos deles desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Veja o que Deus está dizendo aqui. Se o crente, o filho de Deus pecar, Deus vai castigar, Deus vai fustigar com vara, mas não tirarei deles a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, a minha palavra imposta, né? Eu os escolhi, eles sofrerão por causa do pecado que cometerem, mas eu não desfarei aquilo que eu fiz. Então, meus amados irmãos, já caminhando para o final, o último slide, João capítulo 10, verso 23 e Filipenses 1, 6, eu queria deixar vocês com esses dois textos aqui. Oi? Tá. É esse? Sim. 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 Uhum. E tá certo, tá bom. E o maior exemplo disso é a situação de Pedro, que negou a Cristo, que praguejou contra Cristo, e que depois Cristo foi buscá-lo, né? E restaurou Pedro. Naquele diálogo de que Pedro, tu me amas mais do que os outros? E Pedro diz, não, Senhor, aprendi que não te amo mais do que os outros. Tá bom, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, né? Por 3 vezes ele repetiu isso a Pedro. E a Davi, né? Imagina Davi, a Bíblia diz que, Deus diz que ele é um homem segundo o seu coração. E toda vez que eu olho o exemplo de Davi, eu vejo a graça de Deus e também vejo a nossa pecaminosidade. Eu fico pensando comigo mesmo, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, chegou a cometer aquilo, imagina a gente, né? Mas a graça de Deus o socorreu e o assistiu, levou ali a arrependimento, e Davi continuou sendo Davi, né? De fato é isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Obrigado pelo lembrete, é verdade isso. João capítulo 10, verso 28, Jesus reafirma isso para mim e para você. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará de minha mão. Essa é a garantia que nós temos, essa é a certeza do nosso coração. E Filipenses 1,6, a convicção do apóstolo Paulo,
por essa graça maravilhosa e abundante. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pode acontecer tropeços, pode acontecer pecados, pode acontecer escândalo nessa caminhada, mas eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a graça maravilhosa que guarda o nosso coração e a gente pode gozar paz diante de Deus. Queria orar com vocês nesse momento, agradecer pela paciência. Nosso horário hoje deu uma estourada, mas eu agradeço a Deus pela paciência de vocês. Senhor, muito obrigado, Pai, por essas verdades da Tua palavra. Muito obrigado por essa doutrina que nos traz garantia e alento à alma quando nós nos deparamos com a nossa própria fragilidade e pecaminosidade. Quando tantas vezes, ó Senhor Deus, temos pecado contra o Senhor, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos sustente, Senhor Deus, nos leve a crescer em santificação, a vencer o pecado e os pontos de vulnerabilidade que a gente tem na nossa vida, para que a gente possa expressar o bom perfume de Cristo, para que a nossa conduta e comportamento diante dos homens possam glorificar o Teu nome, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós e nos faz saber que onde o pecado acontece, a Tua graça é abundante sobre isso, Senhor. Obrigado pela certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado por essa certeza da Tua palavra, que o apóstolo Paulo afirma aos irmãos de Filipos, que está plenamente certo, né, de que a perseverança dos santos acontecerá até o final. Louvado seja o Teu nome por isso. Guarda o nosso coração, faz com que desejemos ardentemente a cada dia viver para a Tua honra e Tua glória, louvando o Senhor e testemunhando desse amor maravilhoso ao mundo. Fica conosco e nos guarde. É o que nós te pedimos em oração. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Vão na paz do Senhor, vão na graça de Deus. Deus abençoe vocês, meus amados.